Nós vivemos agora a época da rebeldia de Israel. Vamos procurar entender. Todo o Antigo Testamento trata de uma aliança de Deus com um povo. Existem os primórdios, toda aquela parte de Gênesis até que chega a Jacó. Toda a parte é uma parte introdutória, o que aconteceu até o dilúvio, Torre de Babel, a chamada de Abraão, a promessa de Deus a Abraão. Por fim chega Israel. E com Jacó, Deus começa efetivamente a multiplicar aquele povo. Antes de Jacó, eram somente pessoas, os ancestrais, o pai do Jacó, o Isaac, e o avô, o Abraão. Todos os demais dessas famílias se perderam e formaram povos hostis a Israel. Mas o Jacó formou o povo de Israel, que na maior parte do relato bíblico foi rebelde contra Deus, foram para o Egito. Quando Deus tirou do Egito, eles se rebelaram contra Deus no deserto. Quando entraram na terra prometida, também se rebelaram e Deus, por muitas vezes, os entregou às mãos de inimigos que humilharam Israel. Depois eles constituíram um rei e os reis, na maior parte, se afastaram de Deus. Houve a divisão, porque era de Deus aquela divisão, e o Reino do Norte se perdeu para Deus tentar salvar, ajudar. E Judá seguiu o caminho de Israel. Por fim, Deus dizimou aquele povo todo, mandou um pouquinho só para o cativeiro para preservar a Bíblia e para preservar a descendência de Davi, da qual Jesus nasceria. Bom, sempre rebelde. Isso não era novidade. Deus já tinha revelado ao Moisés lá nas campinas de Moabe. No Deuteronômio, o Deuteronômio é uma série de discursos que o Moisés fez para o povo de Israel lá nas campinas de Moabe. E então o povo foi alertado de que futuramente eles se rebelariam contra Deus, se afastariam do Senhor. E o Moisés deixou no final do livro de Deuteronômio o capítulo 32, o Cântico de Moisés, que na verdade é uma mensagem dura e relativamente longa do que aconteceria, uma palavra profética prevendo a rebeldia de Israel e os juízos de Deus, para que depois pudesse haver uma restauração. Esse texto profético, eu vou ler um pouco dele, é depois complementado por muitas passagens proféticas nos principais profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e os outros também. Os profetas menores também falaram disto, e o Zacarias, que ainda é considerado um profeta menor, mas que mostra toda a rebeldia, e no finzinho, quase dizimado, esse povo de Israel vai clamar por Deus e o Senhor virá e fará uma nova aliança com esse povo de Israel, e virá então o milênio, o reino de Jesus aqui na terra, no qual nós estaremos presentes também. Promessa de Deus para nós que fomos salvos agora. E não serão muitos, não. Não serão os crentes, não. Serão poucos, pouquíssimos, porque a porta é estreita. Só aqueles que perseverarem, que produzirem frutos, que forem fiéis até o fim, não qualquer crente, mas serão poucos os salvos que serão arrebatados e estarão na glória com o Senhor, reinarão com ele os 1000 anos aqui, depois participarão do dia eterno, a nova Jerusalém. Mas
Esse povo de Israel serve de exemplo e modelo para nós. É o que o apóstolo Paulo nos lembra em 1 Coríntios, no capítulo 10. Considerem Israel como exemplo. Tudo que aconteceu serviu de exemplo para nós que vivemos nesses últimos dias. Então, aqui no capítulo 31, que antecede o Cântico de Moisés, o Senhor diz através dele, o Josué escrevendo: escrevei para vós outros esse cântico e ensinai-o aos filhos de Israel. Ponde esse cântico na sua boca, para que este cântico seja por testemunha contra os filhos de Israel. Quando eu tiver introduzido meu povo na terra que mana leite e mel, que eu prometi a seus pais, e depois que eles comerem e se fartarem, e tiverem engordado, e houver tornado a outros deuses, e os houver servido, isso começou com Salomão. Salomão serviu a outros deuses. E o Senhor diz, e quando eles tiverem me irritado ao Senhor e anulado a minha aliança, a aliança foi anulada. No livro de Ezequiel, a glória de Deus, no capítulo 10, saiu do templo e não voltou mais. Esse povo de Israel irritou o Senhor, que o mandou para o cativeiro, deu uma última oportunidade voltando do cativeiro e, por fim, no ano 70 da era cristã, Deus espalhou esse povo e está espalhado por 2000 anos. Anularam a aliança lá atrás, por isso teve aquele período interbíblico de 400 anos entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, até Deus começar uma nova aliança com toda a humanidade, não só os judeus, com todos que crerem no sangue de Jesus. E continua no versículo 21, estou lendo Deuteronômio 31, 21. E quando o tiverem alcançado ou alcançarem este povo muitos males e angústias, então este cântico responderá contra ele por ter testemunha, pois a sua descendência sempre terá esse cântico na boca. Eles têm só escrito, porque não me conste que ninguém em Israel fique lembrando esse cântico. Pode até ser que em alguma das festas, algum judeu ortodoxo vá lá na beirada do muro das lamentações e cante este cântico. O Senhor diz, porque eu conheço hoje os desígnios que eles estão formulando no coração deles, antes que o introduza naquela terra. Ou seja, o coração era falso. Quando eles tomarem posse da terra prometida, eles vão se afastar do Senhor e anularem a aliança com o Senhor. Foi tudo que aconteceu. Mas então vai ficar assim? Não. Porque tem o depois. O Senhor diz, eu voltarei, terei misericórdia do meu povo, eu tomarei vingança nesse cântico. No final dele, o capítulo 32 de Deuteronômio, diz, versículo 35, o Senhor diz, a mim me pertence a vingança, eu retribuirei. E mais adiante, vocês verão que eu sou, eu somente, e ninguém mais. Se eu afiar a minha espada reluzente, eu tomarei vingança contra as nações, embriagarei as minhas setas de sangue. Isso tem a consecução no Apocalipse, capítulo 19, quando o Senhor vai realmente vir com poder, grande glória, vai pisar a humanidade com ira ao final da grande tribulação. E então o Senhor diz que vai salvar o seu povo, vai fazer expiação pela terra do seu povo. E por causa deste cântico, o Senhor diz através de Moisés, preste atenção, lembrem disso, porque vai acontecer. Israel vai se afastar, Israel vai se afastar dos caminhos do Senhor, de fato se afastou e espalhado pelo mundo vai ficar sofrendo até que no final, por misericórdia, o Senhor vai ajuntar o seu povo novamente
para fazer os últimos acontecimentos terem lugar. O livro de Apocalipse se encaixa nessa semana de anos, 7 anos da grande tribulação, praticamente o livro todo do Apocalipse. Essa semana vai começar agora, a qualquer momento, com o arrebatamento da igreja. Nós estamos atentos. Por misericórdia, não por merecimento de Israel, Deus está trazendo os judeus do mundo inteiro e reagrupando esse povo em Israel. A população hoje de judeus já é cerca de 10 milhões de habitantes. É um país forte, poderoso em armas, tecnologia, economicamente, de muitas maneiras. Israel já é poderoso, o que faz com que eles acreditem na força deles. E este povo de rebeldia é este povo que está contra Deus e vai adotar o anticristo como o seu Messias. O povo de Israel está totalmente enganado. A maioria não quer saber de Deus. A quantidade de homossexuais, esse movimento LGBTQ em Israel é grande. São poucos os judeus ortodoxos e ultra-ortodoxos, mas eles também não aceitam a Jesus. Um deles, um rabino muito importante, disse: olha, nós aguardamos um Messias para construir o nosso templo. Não sabemos quem é ele, mas nós sabemos de uma coisa: não é esse tal de Jesus. Nós queremos um Messias, não sabemos quem é, mas sabemos de uma coisa: não é esse tal de Jesus. Israel continua em rebeldia, rebeldia completa contra Deus. Só para você começar a ter ideia, os donos do mundo, os Illuminati, que dominam o mundo hoje, são prepostos de Satanás. A maioria são judeus. Um Zuckerberg é judeu. Bill Gates é judeu. Elon Musk é judeu. Os Rothschild, que dominam o dinheiro, são judeus. E por aí vai. Grande parte desses que dominam o mundo são judeus. Eles dominam o dinheiro, a mídia, a internet. Eles são prepostos de Satanás no mundo ocidental, que estão fazendo o mundo ocidental adotar a cartilha de Satanás, o espírito do anticristo, o globalismo. Só falta se manifestar o dito cujo, que vai ser o anticristo. Mas esses judeus são judeus da Cabala, não são judeus religiosos. O Elon Musk é um exemplo. O nome dele é El Elyon. Juntaram, deu Elon. Elon, na verdade, é El Elyon, o Deus Altíssimo. O nome dele, ele foi consagrado, família toda judaica desse lado, da Cabala. Ele foi consagrado, claro que é Satanás, quando pequeno, para exercer um grande papel na humanidade. Por uma circunstância muito interessante, caminhos tortuosos, ele chegou a ser hoje considerado o homem mais rico do mundo. Ele não nasceu rico, nem multimilionário, mas ele foi levado rapidamente por esse caminho, porque a vida dele é consagrada a Satanás. Mas a história do Bill Gates não é diferente, do Zuckerberg não é diferente, de nenhum deles é diferente. Cada um deles, judeu da Cabala, daquela linha consagrada a Satanás, que serve a outros deuses e que cumpre essa palavra do Senhor. Quando vocês tiverem já se afastado e servido a outros deuses, vocês vão se lembrar deste cântico. Então, eu quero concluir, por causa dessa rebeldia, é que vem a grande tribulação. A grande tribulação é sobre Israel. A igreja não vai passar
pela grande tribulação. Os cristãos verdadeiros e fiéis serão arrebatados antes. A grande tribulação é para Israel, é o castigo de Deus contra esse povo que se rebelou e de quebra contra as nações do mundo. A vinda de Jesus, a segunda vinda, vai ser juízo das nações. Ele vai pisar os seus pés no Monte das Oliveiras, no dia de Armagedon, e vai causar a maior matança já havida na humanidade. Jesus vai pisar o lagar da ira de Deus com seus pés, vai ser o maior derramamento de sangue já havido. Bilhões de pessoas vão morrer por ocasião da segunda vinda de Cristo. De quebra, todas as bombas atômicas que restarem serão detonadas por ocasião da segunda vinda de Cristo. Ele vai estabelecer o reino dele aqui em paz, numa terra muito natural, sem aqueles desenvolvimentos tecnológicos que criam uma inteligência concorrente do homem e vão acabar dominando o homem, mas Jesus vem para destruir tudo isto, todas as obras dos homens, estabelecer um reino semelhante ao que era o Jardim do Éden. Você consegue acreditar nisso? No que a Bíblia diz, no que o Apocalipse nos mostra, no que Deus revelou ao Moisés antes mesmo de eles entrarem na Terra Prometida? Não tenha ilusões com relação ao povo de Israel. Ainda vai piorar bastante, se afastando de Deus, soberbos, eles não vão se voltar para Deus como não estão se voltando, estão se afastando cada vez mais, querem isolar o termo judeu de qualquer conceito religioso ou de Deus. Eles querem se afastar por completo de Deus, são um povo em rebeldia. Mas as promessas de Deus a Abraão vão se cumprir, como já estão se cumprindo. Nós somos filhos de Abraão, filhos da promessa, e vamos subir a estar com o Senhor, junto com os judeus que morreram em Jesus, tipo Pedro, João, Tiago, Mateus, todos eram judeus que estão no seio de Abraão e que vão ressuscitar juntamente conosco para estarem com o Senhor nos ares para sempre. Todos que creram no Senhor em todas as eras estarão com o Senhor para sempre, mas os judeus vivos estarão sofrendo aqui a grande tribulação, que vai ser terrível sobre eles, até que, por fim, os que sobrarem vão clamar ao Senhor, e Jesus virá para destruir as nações, salvar os poucos judeus que sobrarem, vai fazer uma nova aliança com eles, que vão ser sacerdotes do Senhor no milênio, e nós estaremos com Jesus para governar o mundo no milênio. Aleluia! Você crê nisso que está na Bíblia? Louve ao Senhor e se prepare para tudo que vai acontecer no mundo.